Bom dia pessoal, tudo jóia? Espero que estejam bem. Nós vamos falar sobre poesia hoje também, só que uma poesia, ou não só poesia, mas textos de literatura marginal, a partir desse material que eu separei. É a Caros Amigos, foram 3 revistas Caros Amigos importantes sobre literatura marginal. Mas o que é literatura marginal, né? O que muda da literatura marginal para uma literatura que não é marginal? Esse termo, literatura marginal, diz respeito às pessoas que estão na periferia escrevendo. Só isso, né? Não tem diferença para outro tipo de escritor que não esteja na periferia. Eles também escrevem, querem ser lidos, fazem livros, vendem esses livros, talvez não com a mesma facilidade de uma pessoa que tem grana para distribuir os livros e tudo mais, está numa livraria de ponta, serem considerados, porque eles não têm grana, a maioria, né? Escrevem da periferia, querem ser ouvidos, têm suas dificuldades por estarem fora do circuito dito comercial, né? Por isso literatura marginal, está à margem, está distante do centro. Então nós vamos conhecer alguns autores. O Caros Amigos pegou assim, grandes autores da literatura marginal, que a gente pode citar aqui o Ferrez, o Sérgio Vaz como os principais, mas tem Rodrigo Ciríaco, tem vários outros também que não estão em São Paulo, que eles também colocaram aqui nessas 3 revistas. Nós vamos ler durante algumas aulas alguns textos que estão aqui nessa Caros Amigos. Vou começar lendo um texto que abre a revista, que é um texto do Ferrez, que escreveu Capão Pecado. Talvez vocês conheçam o Ferrez por esse texto, desse livro. Capão Pecado ficou bem conhecido. Eu li um outro texto dele que é bem legal, um livro chamado Manual Prático do Ódio. Olha só o título, né? Só pelo título a gente já sabe que é um texto forte, que é um texto crítico da nossa sociedade. O lema desse texto aqui do Ferrez é que eles colocaram um fundo, tá vendo? Tipo como se fosse um fogo. E ficou difícil de fazer a leitura, mas eu vou tentar fazer a leitura assim mesmo. Eu vou procurar colocar o texto para vocês lerem também aí no Classroom. Chama Manifesto de Abertura, Literatura Marginal. O significado do que colocamos em suas mãos hoje é nada mais do que a realização de um sonho que infelizmente não foi vivido por centenas de escritores marginalizados deste país. Ao contrário do bandeirante que avançou com as mãos sujas de sangue sobre o nosso território e arrancou a fé verdadeira, doutrinando nossos antepassados índios, e ao contrário dos senhores das casas grandes que escravizaram nossos irmãos africanos e tentaram dominar e apagar toda a cultura de um povo massacrado, mas não derrotado. Uma coisa é certa: queimaram nossos documentos, mentiram sobre a nossa história, mataram nossos antepassados. Outra coisa também é certa: mentirão no futuro, esconderão e queimarão tudo o que prove que um dia a periferia fez arte, jogando contra a massificação que domina e aliena cada vez mais os que assim chamados por ele de excluídos sociais. E para nos certificar de que o povo da periferia, favela, gueto, tem a sua colocação na história, não fique mais 500 anos jogado no limbo cultural de um país que tem nojo de sua própria cultura, o Caros Amigos, literatura marginal, vem para representar a cultura autêntica de um povo composto de minorias, mas em seu todo uma maioria. E temos muito a proteger e mostrar, temos nosso próprio vocabulário, que é muito precioso, principalmente num país colonizado até os dias de hoje, onde a maioria não tem representatividade cultural e social, como João Antônio andou pelas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro sem ser valorizado. Hoje, ele se faz presente aqui e temos a honra de citá-lo como a mídia o eternizou, um autor de literatura marginal. Também citamos a Batalha da Vida de Máximo Gorki, um dos primeiros escritores proletariados. Mas não podemos esquecer de Plínio Marcos, que vendia seus livros no centro da cidade e que também levou o título de autor marginal e acabou escrevendo dezenas de obras. 2 Perdidos numa Noite Suja e Querô, para citar apenas 2. Fazemos uma pergunta: quem neste país se lembra da literatura de cordel, que traz a pura essência de um povo totalmente marginalizado, mas que sempre insistiu em provar que a imaginação não tem fronteira? A literatura de cordel, que 100 anos completou, é literatura marginal, pois à margem esteve e está, num lugar que gosta de trabalhar com referências estrangeiras. Mas estamos na área.
Nós somos vários, estamos lutando pelo espaço para que no futuro os autores do gueto sejam também lembrados e eternizados. Neste primeiro ato, mostramos as várias faces da caneta que se manifesta na favela, para representar o grito do verdadeiro povo brasileiro. Sérgio Vaz, Ayrton Moraes, Jocenir, Paulo Lins, A3, Cascão, Ferrez, Garré, Edson Veoca, Alessandro Buzo estão na área. Ferrez. Então ele inicia assim a revista, né, com um manifesto, manifesto é isso, né, uma carta de intenções, o que ele quer com essa revista, qual a intenção dele. No próximo vídeo a gente lê alguns textos da revista. Oi pessoal, continuando a nossa conversa, eu vou ler alguns textos aqui do Caros Amigos sobre literatura marginal. Vou começar a ler esse do Edson Veoca, que eu não conhecia, mas é um grande poeta aí da periferia ou das periferias. Vou ler para vocês. A chacina. A chacina. Ninguém ousa, mas há uma favela na esquina, dia carnificina. Pernas mudas, olhos tesos, entrou na igreja Dona Enedina, dia carnificina. Um vento esfolado frama um rio na viela, é sinal de uma sina, dia carnificina. Vamos menino, entra logo e chama sua Cristina, dia carnificina. No apartamento, nos apês, 6 corpos secados pela PM, na adrenalina. Rezou-se um credo, fechou-se uma cortina, dia carnificina. A bala calou a fala, a mão de um guarda avançando a um guarda-chuva obedece ao comando da mente, coisa que parece de rotina, dia carnificina. A ponta do guarda-chuva fura uma dúzia de olhos, é muita maldade, minha Santa Josefina, dia carnificina. Os sangues formaram um rio, apagaram risos, deixaram rastros, acabou, limpa logo tudo isso. Lava o chão com criolina, dia carnificina. Nó na garganta, soluço travado, alguém desejou bem feito, em surdina, dia carnificina. Não haverá movimento na favela, um tiro fuzilou a luz do poste. Num barraco, acendeu-se uma lamparina, dia carnificina. Fecham mercados, escolas, farmácias, biroscas e até mesmo a falsa oficina, dia carnificina. Aí a descrição de uma chacina na favela, né, pelo Edson Veoca. E aí nós vamos ler um outro texto dele, que chama Pai e Eu. Pai e Eu. Pai e eu. Era manhã, eu era menino. Meu pai caminhava por dentro do sol. Muitos outros pais o sol atravessavam. Partia meu pai para o trabalho braçal e pesado, no norte de criar as crias, sem que faltassem pão e farinha. Essa agonia cotidiana de anos, do rosnar incômodo do motor, do ônibus lotado, vezes eu via o olhar fixo de meu pai, e num de repente, de raio rachando as nuvens, de vento sudoeste apagando as velas, ele sacudia o crânio para afugentar os gritos deste cotidiano, as sombras do desemprego, as garras da ditadura, esses pregos perfuravam-lhe a vida, os poros, os sonhos. Livre só era, na minha fração, de chegar em casa tarde esgotado, com 5 balinhas de juquinha no bolso e saber dos filhos vivos e dormindo. Edson Veoca. Isso aí. Vamos pro próximo aqui. Próximo poeta. Depois eu vou colocar os textos e aí vão ter outros textos dos mesmos autores que vocês podem ler também no texto que eu vou deixar, no arquivo que eu vou deixar, melhor dizendo, vão ter vários textos desses autores que eu estou lendo. Esse aqui do Almir Cutrim chama-se A Dor que Nunca Cessa. Dói na alma e no coração a lembrança de quem me ama, a saudade de que eu amo, no frio desta cela suja e escura. Enquanto todos dormem, a minha alma se contorce de dor. Não é uma dor imaginária, é real, palpável, perceptível. Não dá para esconder, mesmo que ninguém perceba, não é uma dor comum, é uma dor que me toma por inteiro. Levanto-me silenciosamente, vou até o boi,
é melhor do que acordar alguém com o meu choro. Daqui a pouco a tranca vai ser aberta e um novo dia vai nascer na prisão. Enxugo as lágrimas e vou enfrentar mais um dia. Só que ninguém vai perceber que eu estou com dor na alma, uma dor que nunca cessa. Almir Coutinho Costa Júnior cumpre pena no presídio semiaberto Edgar de Magalhães Noronha, em Tremembé, no interior paulista. Pessoal, segue o texto do Mano Brown aí para vocês. Chama Personas Não Gratas. Pessoal, persona não grata é uma pessoa que não é bem-vinda. Uma persona não grata, vem do italiano e significa isso, né? Então vamos ler aqui o Mano Brown. E faz um tempo que ele escreveu esse texto, não sei exatamente a data certa para falar e não falar bobagem para vocês, mas faz um tempo já que esse texto foi escrito, mas tem tudo a ver com os dias de hoje. Os dias de hoje são cabreiros não só por causa da pandemia, mas por questões políticas também, né? Personas não gratas, Mano Brown. Segunda-feira de sol molhado, 1h. Começando a secar as ruas do verão traumático e irritante de São Paulo. Por aqui, calor pra caralho. Água, suor e lama, mas vamos vivendo. Gosto dos dias de sol, entendo os dias de chuva, mas prefiro os dias secos e frios. Acabei de ir as palavras do parceiro pensador anônimo da periferia, vulgo Cascão. Fui convidado por ele para fazer parte dessas escritas. Pensei muito, não por marra, mas sim por falta de criatividade mesmo, minha mesmo. A fita é essa. Alguns irmãos vão à televisão denunciar os problemas da periferia, abrem o coração, cheio de esperança para jornalistas e apresentadores. Dá para ver seus olhos brilhando, cheio de orgulho. Chega a comover o meu coração cabreiro. Programa acabado, abraços e até beijos de leve. Ciclo desarmado e tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Só o gosto amargo da frustração. Tudo indicava que seria um grande evento, mas e amanhã? Quem viu, viu, já era nego. Outros assuntos se amontoam nos bastidores, todos querem brilhar. E as favelas, morros, terrenos invadidos têm problemas demais, cansativos e desesperadores. Quem aguenta assistir todo santo dia isso? A revolução não será televisionada. Pronto, acabou. Para falar e deschavar os verdadeiros problemas das comunidades carentes, um ano inteiro de Jô Soares fantástico não dá. Se for ver mesmo, o começo da solução seria o fim deles. Eu não posso fortalecer nossos inimigos, direto ou indireto, tô fora, morou, nego. A vida louca tá fazendo a política na favela. Lá também tem gente de direita para falar certo mesmo. A maioria é de direita, vota no Maluf, vê novela das 8, gosta de axé e tal, dá raiva. Desbaratinado, a infecção é aqui mesmo. Eles conseguiram, a periferia está corrompida, famílias destruídas, mentes vazias, bolso vazio, bares cheios e muito ódio mirado para todos os lados, principalmente aos mais próximos. As festas são lindas na quebrada e os moleques mais novos já entendendo qual que é a fita. Exemplo disso é o Grupo Muralha, Sul, firmeza total. O segredo é a alma do negócio, então por favor, jornais, revistas, repórteres, fotógrafos, paparazzis em geral, vocês são pessoas não gratas nas festas da vida louca. Adimas, o primeiro. Assinado Mano Brown, o cachorro louco, primeiro e único. Então esse foi o texto do Brown. E assim a gente finaliza a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Literatura marginal é só literatura que é escrita nas periferias, à margem, que não está no centro. Mas a qualidade, a importância é a mesma numa literatura do centro. Às vezes tem essa coisa assim de acharem, principalmente quem escreve do centro, né? As pessoas que têm certo poder, importância e grana para a maioria, de dizer que a literatura marginal é uma literatura menor, uma literatura menos importante ou menos complexa de uma literatura escrita por escritores que não estão na periferia. Isso não tem nada a ver. O valor é tanto ou maior do que as literaturas feitas no centro, certo? Só tem o nome de literatura marginal porque é feita à margem. É isso, espero que tenham gostado da aula e a gente se vê logo, espero que logo tenha uma vacina para a gente poder fazer uma aula olho no olho, certo? Abraço para vocês, saúde na família toda.